eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início aqui agora à nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, quando nós apresentamos algumas informações de respostas das perguntas relacionadas a esta Escola Bíblica que os nossos irmãos nos enviam através dos vídeos. Vamos então, nessa primeira parte, lembrar que o nosso tema continua a respeito do preparo da igreja para o arrebatamento. E nós continuamos estudando, o livro de Cantares de Salomão, e a mensagem do Espírito Santo repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias. Isso no preparo da igreja para o arrebatamento. E nós vamos nos basear hoje nos textos, principalmente o capítulo 6 e também outros textos descritos nas perguntas que foram formuladas para esta escola bíblica. Vamos então à nossa primeira pergunta. E a primeira pergunta diz assim: lendo Cantares, capítulo 6, verso 1, faça a comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 24, e em Marcos, capítulo 13, e identifique a correspondência desse momento profético vivido pela igreja infiel com os períodos pré e pós-arrebatamento na doutrina ensinada por Jesus. Cite os versos. Vamos ver então essa resposta, porque ela será dada pelo nosso irmão jovem, o obreiro Samuel Ferreira. O Samuel, ele pertence a uma das nossas igrejas no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Samuel, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estarei contribuindo com a resposta da pergunta número 1, onde fala ali da pré-tribulação. Foi encontrado no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 8, que diz assim: mas todas essas coisas são o princípio de dores. E pós o arrebatamento, nós temos lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 19, versículo 20, que diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. A resposta é essa, meus amados. Nós, como igreja fiel, nós sabemos que o Senhor está nos preparando para aquele grande dia que é a volta do Senhor Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Samuel. Quando falamos em pré-tribulação, período de pré-tribulação, pós-arrebatamento, nós estamos falando de aquilo que vai acontecer, ou que está acontecendo antes do arrebatamento da igreja e após o arrebatamento da igreja. E muito bem colocado nos textos, de Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, nos versículos que o irmão leu aí para nós, porque nós sabemos que como igreja fiel, nós estamos nos preparando para aquele grande dia, que é o dia da volta do Senhor Jesus. E quem não se preparar, vai naturalmente cair na situação de uma igreja infiel que sofrerá os juízos relacionados no texto lido pelo irmão em Marcos 13, verso 19 e verso 20. Obrigado, Samuel, pela sua participação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora a nossa segunda pergunta. Hoje nós temos uma quantidade maior de perguntas, para essa escola bíblica. E a segunda diz assim: no primeiro momento descrito em Mateus 24, quais são os sinais mais evidentes do período que nós estamos vivendo, chamado de período pré-tribulação? Então, a pergunta exige a citação dos versos. Cite os versos. Nós vamos então agora para o estado de Santa Catarina, e quem vai nos dar essa resposta vai ser a jovem irmã Juliana Zanotelli. Juliana pertence à nossa igreja lá em Guatambu, no estado de Santa Catarina. Juliana, é sua vez agora, irmã, a paz do Senhor. Pai Senhor Jesus, irmãos, em resposta à pergunta número 2, então, quais que são os sinais mais evidentes que demonstram que nós estamos vivendo o período chamado pré-tribulação? Então, nós podemos citar os versículos 6 e 7 de Mateus capítulo 24, que diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhais, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E nós temos visto isso todos os dias nos noticiários,
que em vários lugares tem acontecido isso. Nação contra nação, reino contra reino, pestes, terremotos, e haverá fomes. E é interessante citar a questão das fomes, porque não é só fome hoje que o homem vive, a questão do como o pastor Judith diz, o pão da padaria, mas é a fome da palavra do Senhor. Então, onde nós temos que glorificar o nome do Senhor, porque eles têm nos dado essa bênção que é chamada Escola Bíblica Dominical, por tudo aquilo que ele tem nos revelado, nos ensinado, e porque isso é um sustento para todos os dias da nossa caminhada, até a gente poder ouvir o Jesus chamar o nosso nome. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Juliana. É claro que sinais evidentes, né? É exatamente aquilo que está mais claro, aquilo que está mais evidente, está mais à vista, né? Que são as guerras, os rumores de guerras, as fomes, pestes, terremotos. E muito bem observado também que a fome, não tanto no sentido físico, mas a fome também das coisas espirituais, né? Conforme o próprio pastor Gedeuti fala na sua citação, né? Não é a fome do pão da padaria, mas é a fome da alma, né? Aquilo que a pessoa precisa, e só a bênção do Senhor é capaz de saciar as pessoas, né? Isso é muito importante. E conforme a irmã colocou muito bem, a Escola Bíblica Dominical é exatamente para suprir, né, essa fome espiritual, porque nós temos o alimento da palavra, da doutrina, e tem sido uma bênção para nós. Esse aspecto foi muito bem pontificado e muito bem mencionado pela irmã. Obrigado, irmã, pela sua participação. Juliana Zanotelli, da nossa igreja em Guatambu, no estado de Santa Catarina. Então, agora a terceira pergunta, irmãos. Vamos ler agora. A terceira pergunta diz assim: considerando o período da grande tribulação, ou seja, pós-arrebatamento da igreja fiel, identifique quais os sinais que serão vividos pelo mundo. Aí vem vem agora a pergunta: qual a expressão-chave para esse momento de grande tribulação? Então vamos ver essa resposta. Número 3, nós vamos receber do estado da Paraíba, e quem vai nos responder vai ser a irmã Sara. Sara Oliveira é da nossa igreja lá em Catolé do Rocha, no estado de Paraíba. Vamos ouvir então a resposta. Sara, muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus aos irmãos, irei responder a pergunta número 3, e a resposta é: juízos que virão sobre os ímpios e sobre a igreja infiel em Israel. A expressão-chave é aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e nem jamais haverá. Amém, a paz do Senhor. Amém, Sara. Bem respondida. A sua resposta foi muito bem colocada, porque exatamente a questão de identificar os sinais, né, vividos pelo mundo, na verdade são juízos, né? Juízos que virão sobre os ímpios e também sobre a igreja infiel que não subiu, e Israel estará também dentro de um contexto desses juízos, naturalmente num período em que também Deus terá misericórdia de Israel nesse período. E a expressão-chave é exatamente essa: uma aflição tal, qual nunca houve e nem jamais haverá. Isso realmente está dentro da resposta à nossa pergunta. Muito obrigado, Sara, pela sua participação. Deus abençoe. Amém, irmãos? A quarta pergunta agora. Estamos já na metade das nossas perguntas, né? A quarta pergunta diz assim: lendo o Evangelho de João, agora é outro assunto. Evangelho de João, capítulo 5, verso 18. Responda: Jesus guardou o sábado? Vamos agora falar de um assunto que é muito importante para nós, que é relacionado à questão de dia de guarda. Então, quem vai nos dar a resposta a essa quarta pergunta vai ser lá do estado de Minas Gerais, a irmã Filomena Ferreira, é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Juiz de Fora. Irmã Filomena, a paz do Senhor, irmã, seja muito bem-vinda. Parece que é a primeira vez que a irmã está participando conosco, então é muito bem-vinda. Respondendo a pergunta de número 4, lendo o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, responda: Jesus guardou o sábado? A resposta é não, porque no versículo anterior, em João, capítulo 5, versículo 17, o Senhor diz assim: e respondeu-lhe Jesus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, o Senhor Jesus está trabalhando até agora. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós,
nesse trabalho da oração, para que a igreja fiel esteja diante da sua presença, esteja sendo fiel até a morte. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Filomena. Obrigado pela participação da irmã. Realmente é essa a colocação muito bem feita, né, pela irmã. Jesus não guardou o sábado porque ele trabalhava o tempo todo, né? O trabalho dele. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? E hoje o Senhor Jesus assentado à direita do Pai, intercedendo por nós e as nossas orações sendo levadas ao Pai em nome de Jesus pela ação do Espírito Santo. Então é um trabalho constante, né? É muito importante essa pergunta. Realmente Jesus, ele não guardou o sábado. E exatamente por isso os judeus procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, né? Conforme João 5, verso 18, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, muito boa a sua resposta, a resposta da irmã Filomena, lá da nossa igreja em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Vamos então agora, irmãos, à nossa quinta pergunta. Vamos lá. A quinta pergunta diz assim, lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 18. Agora é Mateus 5, 18. Responda, quem guarda só o sábado cumpriu toda a lei? Agora vamos ver essa resposta, porque ela nos será dada lá do estado da Bahia. E quem vai responder é o nosso amado irmão obreiro da igreja de Caetité, o Patrick Teixeira. O Patrick faz parte também do grupo de oração Semente Preciosa. Muito bem-vindo, Patrick. A paz do Senhor Jesus é a sua vez agora de dar aquela resposta muito segura. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 18, nos diz, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Entendemos que guardar apenas o dia de sábado não é suficiente para cumprir toda a lei, que é composta de muitos outros mandamentos e necessita ser observada por completo. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Patrick. Dizer que guarda, as pessoas dizerem que guardam a lei, mas que guardam o sábado, né? Mas somente o sábado e não podem guardar as outras leis, então isso invalida, né, todo o acordo, todo o pacto, né, todo o testamento. Então guardar somente o sábado não é suficiente para cumprir toda a lei, porque ela é composta de muitos outros mandamentos, né? São cerca de mais de 600 prescrições, né? Leis e estatutos do Velho Testamento, e que era para os judeus cumprirem, mas nem todos, eles não conseguiam cumprir, porque só uma pessoa foi capaz de cumprir toda a lei, e essa pessoa foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós hoje estamos isentos de cumprir a lei, porque Jesus cumpriu por nós e ele riscou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz, na linguagem de Paulo, né, quando Paulo escreve aos Colossenses a respeito deste assunto. Muito obrigado, Patrick, pela sua informação, a sua resposta sempre muito boa, sempre muito completa. Obrigado. Amém, irmãos? Vamos para a sexta pergunta agora, né? A sexta pergunta diz assim, lendo Tiago, capítulo 2, verso 10, responda, quem guarda parte da lei, cumpriu a lei? Aí agora já estamos lá na carta de Tiago, capítulo 2, verso 10, falando sobre o mesmo assunto relacionado ao Velho Testamento. Então, quem vai nos dar essa resposta agora é lá do estado de Alagoas, o nosso irmão Adonis Macena. Ele é diácono da nossa igreja em Maceió, no estado do Alagoas. Adonis, muito bem-vindo. Parece que é a primeira vez que você está participando. Que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou responder a pergunta número 6, que diz assim. Vendo Tiago, capítulo 2, verso 10, responda quem guarda a parte da lei. Cumpriu a lei? A resposta é não. E também se encontra no livro de Tiago 2,10, que diz assim a palavra. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, Jesus, ele é conhecido como a palavra. Quem tem Jesus tem guardado toda a palavra, a lei, a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém, Adonis. Na verdade, a citação de Tiago 2,10 vai mostrar exatamente que não é possível que alguém que guarda parte da lei dizer que cumpre toda a lei. Na verdade, não, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar
em um só ponto, né? Basta um só ponto. É como um contrato, né? Tem várias cláusulas. Você não tropeçou numa cláusula, invalidou todo o contrato, né? E é muito bem colocado aqui, Jesus, ele é a palavra. Então, somente quem tem Jesus conhece a palavra, conhece a lei e conhece a graça. Ou seja, nós hoje, pela graça de Jesus, somos os verdadeiros cumpridores da lei, porque cumprimos naquilo que o Espírito Santo nos leva a fazer isso, né? Para a glória do nome do Senhor. Amém? Muito obrigado pela sua participação, Adonis. Glória a Jesus. Agora a nossa sétima pergunta. Vamos então, lendo Gálatas, capítulo 5, versos 3 e 4. Responda, quem guarda parte da lei está na graça? Aí agora, em Gálatas, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, uma igreja que estava ali desviando da verdade e levando as pessoas a tentarem se justificar pelas obras da lei. Mas quem vai nos dar essa resposta, muito bem colocada, é o Caio Victor. Caio Victor é da nossa igreja em Campinas, é jovem e ele faz parte da igreja em Campinas, no estado de São Paulo. Caio, muito bem-vindo novamente, a paz do Senhor. Respondendo à pergunta de número 7, nós podemos ver em Gálatas, capítulo 5, verso 3 e 4, que quem guarda parte da lei não está na graça. Pelo contrário, a palavra nos diz que da graça eles têm caído, porque se justificam pela lei e pelas suas obras. O texto diz assim, e de novo protesto a todos os homens que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. A igreja fiel, ela não segue a lei de Moisés, mas ela segue a palavra de Jesus. Ela está debaixo da graça. E ela não precisa realizar os sacrifícios da lei, porque o maior sacrifício pelas nossas vidas já foi realizado, na figura do Filho de Deus que se entregou por nós no Calvário, que ressuscitou e que há de voltar. Por isso nós podemos dizer que pela graça nós somos salvos, não mediante a lei e suas obras, mas mediante a fé em Cristo Jesus. A paz seja Jesus, irmãos. Amém, Caio, a paz do Senhor Jesus. A igreja fiel realmente, ela não segue a lei de Moisés, porque ela tem a palavra de Jesus. E ela tem a palavra de Jesus porque ela está debaixo da graça do Senhor Jesus. Muito bem colocado aqui na sua resposta, né? Ela não precisa dos sacrifícios da lei, porque o único sacrifício que nos justificou diante do Pai, quem fez esse sacrifício foi o Senhor Jesus, quando Ele ofereceu a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou e há de voltar. E é por isso que nós dizemos que somos salvos, não pelas obras da lei, mas pela graça salvadora do Senhor Jesus. Bem colocado na sua resposta, Caio, que Deus abençoe. Glória a Jesus. Irmãos, vamos agora para a última pergunta destinada a todos, ou seja, a oitava pergunta. E a oitava pergunta diz assim, leia Gálatas capítulo 4, versos 9 e 10 e responda, guardar dia é coisa importante para a igreja? Aí agora vamos ver essa resposta, porque quem vai nos dar essa resposta vai ser lá do Rio Grande do Norte. O nosso irmão Reginaldo Jorge, ele é diácono da nossa igreja em Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Então, agora vamos fazer uma coisa, Reginaldo. Você vai dar essa resposta. Realmente, guardar dia é coisa importante para a igreja, sim ou não? A paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta número 8, a resposta é não, pois nós não vivemos pela lei, mas sim vivemos pela graça. E assim como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A paz do Senhor Jesus. Amém, Reginaldo. Realmente, guardar dias não é coisa importante para a igreja, porque nós não vivemos pela lei, mas vivemos pela graça do Senhor Jesus. E Apocalipse 1, versículo 3, vai exatamente falar a respeito de guardar a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que ouve, né,
e aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras desta profecia, não é da letra, é da profecia, da revelação, e guardam aquilo que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muito bem colocado na sua resposta, a citação de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Obrigado, então, pela sua participação, Reginaldo. Glória a Jesus. Agora sim, irmãos, vamos para a nossa última pergunta, a nona, que é dirigida a crianças, intermediários e adolescentes. Então, diz assim: lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 5 a 8, faça uma comparação com o que está em Marcos, capítulo 13, versos 24 a 26 e Apocalipse, capítulo 6, versos 12 e 13, relacionados aos sinais da vinda, né, do Senhor Jesus, relacionados aos sinais da vinda do Senhor Jesus. Então são 3 textos, foi necessário muita leitura da palavra, as crianças intermediárias e adolescentes, eles leram a palavra, as professoras também leram a palavra para chegar a essa resposta. E nós vamos agora à primeira resposta, que vem lá do Distrito Federal, em Brasília. A Thaís Medeiros foi quem postou a resposta da classe de intermediário da nossa igreja em Brasília, no Distrito Federal. E depois vamos lá para a Itália, onde nossos irmãos, nossos queridos irmãos da classe de intermediários, lá da nossa igreja em Torino, na Itália. 2 respostas em sequência à última pergunta. Eis que antemão os tenho dito. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. A paz do Senhor Jesus! Paragonando i seguenti testi, Matteo 24, 5 e 8, Marco 13, 24 e 26, Apocalisse 6, 12 e 13, possiamo affermare così. Nei 3 testi possiamo individuare i segni e gli avvenimenti sul ritorno del Signore Gesù. Osserviamo che ci sono 2 periodi, la pretribolazione e la grande tribolazione. La Chiesa sta vivendo il periodo dell'inizio del dolore o per tribolazione in cui dobbiamo prepararci per il rapimento. Il periodo della grande tribolazione inizierà dopo il rapimento della Chiesa fedele. La pace del Signore Gesù. Pace del Signore Gesù. Então a resposta dos nossos irmãos da Itália, né? Comparando os textos, né? Todos os 3 textos, podemos dizer que nos 3 textos, eu vou ler aqui porque os irmãos falaram em língua italiana e às vezes algumas pessoas não puderam ler direitinho, né, o que estava escrito. Eu estou só repetindo aqui. Então, nos 3 textos, a Sara disse isso, né? Podemos identificar os sinais e avisos da volta do Senhor Jesus. Depois o Samuel completou dizendo, podemos observar 2 períodos, a pré-tribulação e a grande tribulação. A Isadora complementou dizendo, a igreja está vivenciando o início do período das dores ou pré-tribulação, no qual devemos nos preparar para o arrebatamento. E por fim, a Maria Eduarda completou dizendo que o período da grande tribulação começará após o arrebatamento da igreja fiel. Meus irmãos, muito maravilhosa a vossa resposta, né? Dos nossos irmãos da igreja de Torino, lá na Itália, em língua italiana. Também ficamos muito felizes com a resposta lá da classe de intermediários em Brasília. Estamos vivendo o princípio das dores, Jesus virá à meia-noite, o mundo estará em trevas, mas a igreja fiel será arrebatada. Muito bem colocado pelas nossas crianças, que Deus abençoe, que coisa gloriosa termos essa participação maravilhosa das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Amém. Estamos chegando agora então ao final da nossa programação da primeira parte da Escola Bíblica Dominical e queremos só dar uma pequena dica que quando os irmãos forem gravar grupos de crianças, intermediários e adolescentes,
aquela criança ou intermediário ou adolescente que for ler o texto bíblico, se ela estiver muito lá atrás, a voz dela não chega até ao microfone. Então, os irmãos podem pedir àquela criança que vai ler para chegar mais próximo do microfone, para na hora da leitura a gente, portanto, entender, né, todo mundo poder ouvir o que a criança ou intermediário ou adolescente está lendo. Amém? É só uma dica. E não se esqueça, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado para permanecer conosco no nosso canal do YouTube e assim receber uma bênção ao receber o assunto doutrinário da Escola Bíblica Dominical através do pastor Gedeu Tigueiros. Que Deus abençoe, então, até lá. A paz do Senhor.